Olá, meus queridos, uma boa noite. Aqui estou eu mais uma vez, trazendo uma reflexão para vocês, conforme prometido ontem. Acabei de chegar da igreja, onde saí, assim, totalmente edificada de ouvir a pregação maravilhosa sobre a história de Ruth e Noemi, né? E se vocês ainda não leram o livro de Ruth, eu aconselho-os a ler. São apenas 4 capítulos e creiam, vocês conseguirão tirar dali histórias maravilhosas, experiências maravilhosas de fé, de perseverança, de edificação e vitória. Mas hoje nós vamos falar sobre pedras. Então, eu escolhi como tema da reflexão de hoje a pedra que derruba gigante. E esse texto bíblico está contido no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31 ao 40. Vamos ler? Ok. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse ao rei Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és jovem, e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: vou te contar uma história. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e o urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava a ovelha da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como também ao urso. Assim será com este incircunciso filisteu. Farei igual a um deles, matá-lo-ei. Porque assim o Senhor, como me livrou das garras do leão e das garras do urso, o Senhor meu Deus também irá me livrar das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi ao rei Saul: não posso andar com essas vestimentas, pois nunca as experimentei. Davi sacou aquelas roupas, pôs o seu uniforme normal, a sua roupa normal de apacentador de ovelhas, tomou do seu cajado a mão e se dirigiu a uma ribeira, a um ribeiro que tinha ali próximo. E daquele ribeiro ele escolheu 5 seixos, 5 pedras. Colocou essas pedras no seu alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão de sua funda, que era uma baleeira, e foi se aproximando do filisteu. Nós vemos aqui a coragem de Davi. O rei de Saul, quando chamou Davi para conhecê-lo, saber quem era o homem corajoso, guerreiro corajoso, que se propôs a enfrentar o gigante Golias, chamou-o até o palácio.
E quando viu a estatura de Davi, um pequeno jovem, que não tinha músculos de guerreiro, não tinha nenhuma experiência de guerrear lá fora, ele tentou desanimá-lo. Ele deve ter pensado, coitadinho desse jovem, vai morrer. Se outros guerreiros foram mortos pelo gigante Golias, esse daí, coitado, ele não vai fazer com nenhum esforço para matá-lo. Mas só que ele esquecia quem era o general que estava com Davi. O rei Saul pegou as suas armaduras, o capacete de cobre, de bronze, sei lá, colocou na cabeça do coitado ali, que mal podia dar um passo à frente. Imagina como ele que ia enfrentar o gigante Golias com aquelas roupas pesadas. Ele não precisava de nada daquilo. Porque as armaduras de Deus estavam com Davi. Aleluias. E Davi, ele, quando escolheu aquelas pedras, foram escolhidas as pedrinhas, as 5 pedrinhas. Ele já cria que não iam ser necessárias as 5 pedras para matar o gigante, mas apenas uma. E a esta coragem, a esta pedra, nós vamos denominar a pedra da fé. Porque a Bíblia nos ensina que a fé é a prova de fatos que não se veem e a certeza daquilo que se espera. Davi, então, já via Golias no chão antes mesmo de atirar a pedra. Ele já tinha essa certeza, essa convicção, porque ele sabia quem era o Deus que estava com ele naquela batalha. A segunda pedra, nós vamos dar o nome pedra da coragem. Todos tentaram desencorajar Davi de enfrentar o gigante. Os seus irmãos, que eram verdadeiros guerreiros, tentaram desencorajá-lo, tentaram pôr medo nele. O próprio rei Saul tentou pôr medo em Davi. Mas só o medo, meus irmãos, meus queridos, é um sentimento maligno que muitas vezes ele paralisa nossas conquistas. Quantas vezes você faz projetos de uma coisa e de repente vem o medo, será que eu vou conseguir? Não, acho que não vou conseguir não. E você interrompe seus objetivos. Essa é a primeira reação de nós seres humanos diante de qualquer circunstância. É pensar que nada vai dar certo. Você olha o tamanho do seu problema. Você não sabe que tamanho, quão grande é o teu Deus. Enquanto todo o exército do rei Saul teve medo de enfrentar o gigante, Davi teve a coragem. Foi corajoso. Depois, a terceira pedra, nós vamos dar o nome de pedra da perseverança. Davi não desistiu. Mesmo tentando pôr medo nele, ele não desistiu, ele perseverou. Se Davi tivesse dado ouvido aos seus irmãos e ao rei Saul, ele teria desistido de enfrentar o gigante. Mas ele acreditava em si mesmo, pois já tinha tido experiências derrotando o leão e o urso. Então, a gente quando persevera, a perseverança
Ela nos dá a capacidade de prosseguir. Nunca desista dos seus sonhos. Mesmo em meio às impossibilidades, mesmo quando as pessoas não nos dão crédito e nem valor, persista. Persista. Tenha fé, tenha coragem, seja perseverante. A quarta pedra, nós vamos denominá-la pedra da preparação. É impossível você enfrentar um problema, uma situação, sem antes se preparar. Tudo o que formos fazer em nossa vida, temos que nos preparar. Jesus Cristo, ele passou um tempo de 40 dias no deserto, se preparando para o ministério dele. Ele não enfrentou o ministério sem uma preparação. Ele ficou 40 dias no deserto, em jejum. Satanás tentou interromper o prosseguir, mas foi derrotado. Na sua persistência, na sua perseverança, Satanás também ele não perde a oportunidade de desencorajar você, impedindo de você alcançar a sua vitória. Porém, use as armas que Deus te dá na Bíblia. Enfrente o inimigo e ele fugirá de vós. Na palavra, persista, tenha fé, tenha coragem, seja perseverante. A outra pedra, vamos denominá-la de humildade, pedra da humildade. Davi reconhecia que quem lhe concedia vitória era Deus, unicamente Deus. Não era ele, não era a força dele natural, não. Era uma força sobrenatural que se apoderava dele naquele momento. Era Deus, o varão de guerra, o general de guerra que estava ali com Davi. Quando ele foi em direção ao gigante, ele não foi na força do seu braço ou na sua própria capacidade. Não. Ele foi humilde o bastante para acreditar sua vitória no Deus Todo-Poderoso. A última pedrinha, vou denominá-la de gratidão, a pedra da gratidão. A palavra de Deus nos ensina que em tudo temos que dar graças. Não é só ser grato nos momentos bons, mas nos momentos difíceis, nos momentos de lutas, no momento de dor, no momento de lágrimas. Seja grato por cada lágrima que você derramar na sua vida, pelos seus problemas. Deus enxugará tuas lágrimas. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O nosso amanhã pertence a Deus. Mesmo quando Davi era pastor de ovelhas, ele era grato já a Deus. Ele agradecia a Deus. Por isso que ele era um jovem vitorioso nas suas batalhas. Não tinha força de leão nem de urso que ele temesse, porque Deus era com ele. E concluindo essa reflexão, meus amados, vemos aqui um conjunto de unidade da fé entrando em ação com a mira e a força. Isso tudo é obra do Espírito Santo de Deus que estava com Davi e que foram responsáveis pela derrota do gigante e a vitória de Davi. Essa experiência
da vida de todo aquele que serve a Deus. Essa é uma experiência que não só foi para Davi, mas ela é para mim, para você. Porque nós cremos no Deus vivo, no Deus do impossível. Porque aquele que é servo de Deus anda sempre com as armaduras do Senhor conosco. A gente anda com as armas certas, usando-as nos momentos certos. E para confirmar tudo isso, na Bíblia está escrito em 1 João, capítulo 5:4, que diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Todo. Ele não exclui ninguém aqui. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo.